Bem, agora nós vamos meditar um pouco no livro de Gênesis 1, mas antes disso eu gostaria de apresentar para os irmãos uma forma de meditar sobre a palavra do Senhor. Nós sabemos que o Velho Testamento, ele se completa com o Novo Testamento. Há na Bíblia, às vezes, algumas palavras que são faladas no Velho Testamento, e quando nós navegamos nossos olhos no Novo Testamento, nós vimos que aquelas duas palavras, elas se completam, como se fosse uma página que se fecha, uma completando a outra, falando de uma forma diferente. E nós vamos usar muito a ligação de palavras para que nós venhamos a meditar e entender. E nós vamos começar a compreender as maravilhas da Bíblia e saber que a Bíblia é um livro que ela não se contraria, né? Então eu gostaria de navegar em algumas palavras, começando por Gênesis 1, nós vamos pegar a palavra de Gênesis 1:3, que é quando o Deus ainda na sua criação, ele pronuncia as suas primeiras palavras, que fala assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. Então a Deus fez aqui a criação da luz e a separação de luz e trevas. Nós vemos esse efeito haja luz de Deus no Novo Testamento. Se você abrir o livro de João, capítulo 1, você vai ver as palavras de Deus ditas de uma forma diferente, mas com o mesmo efeito da criação da luz. Em João capítulo 1, ele fala assim: o princípio era o verbo, e o verbo estava com ele, estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Nesta palavra aqui de João capítulo 1, é exatamente o efeito haja luz do Velho Testamento no Novo Testamento. É o momento em que Jesus chegou entre nós, como a luz, o princípio de tudo, né? A luz que veio eliminar. E aqui, da mesma forma como Deus separou a luz das trevas em Gênesis capítulo 1, ele fala assim, que ali estava a luz verdadeira que iluminava todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deram-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então ele fala aqui que as luzes não o reconheceram, e assim a separação das luzes e as trevas. Mas aquele que recebeu a luz, aquele que reconheceu a Cristo, esse sim tem a salvação. Então nós vemos aqui que se você pegar a palavra de Deus e você unir duas palavras, você vai ver que grandemente o Espírito Santo vai acrescentar no seu coração e na sua vida alguns ensinamentos maravilhosos. Nós vamos ver isso também no livro de Êxodo 32 e 27, para que você compreenda um pouco melhor. Vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo 32, 27, que ele fala exatamente assim. Êxodo 32, 27. E ele lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ponha cada um a sua espada sobre a sua coxa, passem e volte de porta em porta pelo acampamento, e matem cada um a seu irmão e ao seu amigo e a seu parente. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia como quase 3.000 homens. Nessa palavra, Deus ele está colocando juízo sobre os idólatras do bezerro de ouro. Às vezes, no Velho Testamento, o que representa a morte, no Novo Testamento representa a vida. Nós vemos no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 2, uma palavra que nos faz lembrar essa passagem. Que quando eu bati os meus olhos
grandemente, eu me lembrei dessa palavra de Gênesis, que está exatamente no livro de Atos capítulo 2, que fala sobre o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes é um dia de avivamento, é um dia de vida, e nós falamos aqui em Gênesis em morte. E fala assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa, e que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmaram e se maravilharam, dizendo uns aos outros: porventura não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Partos e medos e lemitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Pontos e Ásia. Quer dizer, aqui muitos ouviam o avivamento que foi derramado sobre aquelas vidas naquele momento. E Pedro era a pessoa que estava pregando neste momento. E ele lembrava a palavra de Joel, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E nesta palavra aqui, no capítulo 2 de Atos, fala que 3.000 almas foram salvas. Quer dizer, enquanto em Gênesis, na idolatria, morria 3.000 almas, aqui pelo arrependimento, 3.000 almas eram salvas. Então, assim, é uma compreensão que faz a união das duas palavras, mas que vem trazer para você um ensinamento maravilhoso. Às vezes você vê no Velho Testamento a Bíblia compreendida de forma literal, como por exemplo, houve um certo momento que Deus ele colocou uma lei e falava assim: tirai o mal do meio de nós. Então Deus determinava que aquele que pecasse, aquele que caísse, ele deveria pagar a sua vida com a morte, né? E é tanto que o pecado de Assã, que foi aquele que, quando Deus determinou em Jericó que deveria ser queimado todas as coisas, ele foi lá e subtraiu a capa e guardou na sua tenda. E quando Josué foi contender com Ai, que era a menor cidade que ele tinha, ele perdeu um número muito grande de homens, e na menor cidade, quer dizer, Jericó era tão grande e eles foram vencedores, Ai era tão pequena e eles perderam porque existia anátema, existia maldição escondida, porque o pecado de Assã foi descoberto e ele pagou com a sua própria vida. Foi tanto que no local onde ele morreu, eles colocaram pedras, que diz que até em Jerusalém, até hoje você vê esse monumento lá. Quer dizer, enquanto no Velho Testamento o pecado você pagava com a morte literal, o Novo Testamento você paga com a morte espiritual, que é onde lá o apóstolo Paulo nos ensina que o pecado gera morte. Então, assim, quando você consegue fazer essa união de palavras, você começa a se deslumbrar com as coisas que Deus vem acrescentando e vem ensinando a você. Essas são as doutrinas da Bíblia. São essas doutrinas que nós vamos colocar os nossos olhos e nós vamos começar a entender em Gênesis o princípio de todas as coisas. Da onde surgiu o pecado? Qual foi a estratégia de Satanás? Qual foi, por que o homem caiu? Então, assim, se você compreender a doutrina do pecado que está em Gênesis, se você compreender todas essas coisas, ela vai acrescentar muita coisa, muito conhecimento e vai trazer você mais sabedoria no lidar com o seu próprio eu, né? Eu gostaria só de, nessa mesma linha de pensamento, a gente ler a palavra que está em Gênesis 22, para a gente finalizar. Gênesis 22, de 9 a 12, que é uma palavra maravilhosa. Gênesis 22, de 9 a 12, que fala assim: e tendo chegado ao lugar que Deus lhe havia dito, edificou ali Abraão um altar, e pôs a lenha em ordem, ratou Isaque seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e o tomou cutelo para imolar o seu filho. E então o anjo do Senhor bradou do céu e disse: Abraão, Abraão.
E ele respondeu: eis-me aqui. E disse: não estenda a tua mão sobre o moço, nem lhe faça mal, porque já conheço que temes a Deus e que não recusaste o teu filho, o teu único filho. Então aqui nós temos nesta palavra que Deus no último momento, ele poupou Abraão de sacrificar o seu próprio filho, né? Mas Deus respondeu esse sacrifício de Abraão. E a resposta de Deus está lá em João, capítulo 3, versos 16, que fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Deus poupou de Abraão o seu único filho, Deus não propôs Jesus, que era o seu único filho, pelas nossas vidas. E aí nós vamos vendo a grandeza de Deus e até onde esta palavra é profunda e chega aos nossos corações, né? Então o Velho Testamento, ele completa o Novo Testamento, assim como o Novo também completa o Velho Testamento. Vamos ler o livro de Romanos, capítulo 8, 3, que fala exatamente sobre isso, que fala exatamente assim: porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus envia seu Filho, em semelhança à carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Então a lei é cumprida em nós através da pessoa de Jesus, porque a palavra de Romanos capítulo 1 fala que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Senhor, aquele que anda segundo a lei do Espírito, não a lei da carne. Então assim, essa é uma forma de você compreender e meditar sobre a palavra de Deus. Nós vamos fazer algumas ligações no decorrer desse estudo e nós vamos prosseguir colocando agora algumas doutrinas para que nós venhamos compreender um pouco mais o que Deus quer falar conosco no livro de Gênesis 1, 2 e 3, que nós estamos iniciando ainda.